Meus amigos, como é que vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito delicado, muito sério, que merece muita atenção de todos, tá? Principalmente por eu perceber que aqui no Rio Grande do Sul esse assunto não é muito difundido, não é muito discutido nem debatido, tá? Então nós vamos conversar hoje com o Vinícius Ferreira, que é do Rio de Janeiro, e ele tem toda a propriedade e todo o conhecimento para falar sobre o assunto, sobre alienação parental. Tá bom? Nós vamos tratar desse assunto hoje, esclarecedor, vai ser muito interessante que a gente conheça essa realidade e o que está sendo feito com a lei, tá? O que o Congresso está fazendo com a lei lá. Muito importante isso. Aproveitem bastante, assistam até o final, porque é muito esclarecedor o que o Vinícius tem para nos falar. Bom dia, boa noite, boa tarde, Vinícius Ferreira, tudo bem? Tudo bom? Bom, Vinícius, antes de mais nada, queria te agradecer a separar esse tempinho para a gente poder conversar, bater um papo. Acho que para mim, das minhas entrevistas do meu canal, talvez, na minha opinião pessoal, seja mais importante, porque é um canal descontraído, né? É um canal bem descontraído, a gente conversa com amigos e eles contam as suas histórias, cada um tem a sua história de vida, profissional e pessoal, e hoje esse canal vai se dedicar a uma prestação de serviço importantíssima, né? E aí eu tive a sorte de achar vocês, né, pesquisando, para falar sobre um assunto muito delicado, né, um assunto extremamente delicado, e eu não sabia que existiam pessoas no Brasil que estavam lutando para que as coisas se resolvessem, né? E achei vocês. Então, Vinícius, eu gostaria que tu te apresentasse primeiro, para depois a gente falar sobre o assunto em si. Bom, eu te agradeço o convite, né? Meu nome é Vinícius Ferreira, eu sou presidente da Anfipa. A Anfipa é a Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. Eu sou capacitado em alienação parental pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, faço parte do grupo de estudos em alienação parental do grupo de estudos de alienação parental da UAB São Paulo, subseção Lapa, direito de família também. A minha formação inicial me trouxe até aqui, né? Eu sou dentista, especialista, mestre, doutor, pós-doutorando, e na verdade o que me trouxe, né, para a presidência da Anfipa foi, na verdade, ver esse problema muito de perto e encontrar pais passando por esse problema e, na verdade, tentar fazer o caminho, né, trazer o que a gente tem de conhecimento científico dentro da psicologia, dentro do direito, dentro da medicina, para a população em geral, para que a gente possa combater esse grande mal. Não é? Tem o um nome feio, alienação parental, mas, na verdade, a alienação parental vem de uma tradução. A gente tem essa mania, né, de traduzir os termos e deixar com um ar mais pomposo e tudo, e às vezes afasta da população. Alienação parental, na verdade, vem de alienação, que é separar, e parental relativo a pai e mãe, que faz muito sentido para o americano, ou para o inglês, para a pessoa de língua inglesa, mas para o brasileiro comum, alienação parental não significa muita coisa. Então, o que eu podia dizer sobre isso é: alienação parental é nada mais, nada menos do que uma separação familiar forçada. É quando um genitor, pai ou mãe, afasta o próprio filho do outro genitor, né? Isso é utilizado geralmente quando a gente tem uma situação de litígio, um casal que se separa e ainda tem muita mágoa, muito ressentimento, e não raras vezes uma das pessoas mais, vamos dizer assim, ressentida, olha para a criança e vê a criança como uma arma, como instrumento de vingança, e aí direciona, canaliza esforços para justamente afastar essa criança do outro genitor, seu ex-companheiro. E para isso vai uma série de coisas, né? Infelizmente é uma receita de bolo. O alienador parental, né, aquele que separa o filho do outro genitor, ele tem comportamentos parecidos, né? A gente tem até grandes estudos de ciência que dizem que pertencem ao grupo B do DSM-5. O DSM-5 é um manual de estatística, de doença mental e estatística. Então ele lista ali as condições. E o grupo B são aquelas condições que têm problema de empatia. De fato, a pessoa não entende a criança como um ser,
ela entende a criança como uma extensão de si e usa essa criança para fazer mal ao outro. E aí vale tudo, aí vale difamar o ex-companheiro, o pai da criança ou a mãe da criança, seu pai não presta, sua mãe é uma vagabunda, seu pai não sabe cuidar de você, sua mãe... e por aí vai. Dificultar o contato, né? Acabou de ter aquela separação, a pessoa some com a criança no mundo, não manda o telefone novo, não manda endereço, e aí fica o outro desesperado procurando a criança. Omitir informação médica, escolar, não sabe onde está estudando, não sabe quem é o médico, não sabe se está bem, se está mal. Né? Então, assim, são vários atos que a pessoa vai cometendo para tentar afastar o filho do outro genitor. Até me estendendo um pouco nessa primeira parte, explicando um pouco do problema, à primeira vista, a gente pensa que isso não é nada demais. É briga de casal, né? Estão separando, é picuinha e tudo. O grande problema é que uma criança que é vítima dessa separação familiar forçada, da alienação parental, ela de uma hora para outra ela é obrigada a odiar alguém que ela amava há bem pouco tempo atrás. De uma hora para outra ela é obrigada a se desfazer de metade de si. De uma hora para outra ela começa a ter problemas de relacionamento. Ela fala assim, poxa vida, mas até outro dia eu amava minha mãe, agora eu tenho que tratar mal, não posso falar com a minha mãe. Até outro dia eu jogava bola com meu pai, agora eu nem vejo mais meu pai. Né? Então, a criança vai trazendo para si esses problemas e isso gera, na verdade, um estresse chamado estresse tóxico. É um estresse muito forte. E aí você tem, não raras vezes, crianças evoluindo, crianças que já estavam desfraldadas voltam a precisar de fralda, crianças que já estavam falando bem, param de falar, crianças que estavam evoluindo na escola acabam se retraindo, se isolando, tendo comportamento antissocial, muitas vezes agressivo. Então isso é o comecinho de uma condição que a gente chama de alienação parental, né? É quando a criança começa a manifestar esses sintomas. E a gente tem grandes estudos do mundo que me garantem afirmar com convicção que o simples fato de você promover esse afastamento faz com que essa criança vá se tornar um adulto com sérios problemas de saúde mental e física. Na verdade, você tem somatização de várias doenças, alergias, reações inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, uma série de doenças físicas que, na verdade, são somatizações desses atos. E também as doenças, as condições mentais, que aí a pessoa começa a desenvolver ansiedade, depressão, psicoticismo, começa a ter ideias suicidas, né, que talvez seja um dos maiores males. Né? Hoje, no Brasil, a segunda maior causa de morte de crianças é o suicídio. É uma coisa pouco falada. Né? E, na verdade, como muito bem falou a Cláudia Preti, que também é uma psicóloga, ela já fez algumas lives comigo, e ela teve um webinar, ela falou isso para mim, eu nunca tinha pensado a respeito. A primeira causa de mortes das crianças é acidente, é trauma. Né? Mas quantos dos acidentes, na verdade, não são suicídios? Uma criança que sobe uma árvore, que ela sabe que está ficando perigoso, que ela sabe que a hora de descer é aquela ali, mas que ela vai com tudo, porque afinal de contas ela já está com ideação suicida. Então é um problema muito sério, que muita gente desconhece pelo nome, mas que boa parte da população brasileira conhece alguém que passa por esse problema. Eu vou te falar, tu estava narrando aí, falando das características do que acontece em relação ao comportamento da criança e o comportamento do alienador, e começa a me vir a lembrança, assim, de várias situações, né? E eu vou te falar uma coisa, assim, é muito preocupante, porque você está aí no Rio de Janeiro, e eu tive a sorte de achar vocês, assim, porque eu fiz pesquisas, né? Então, você está aí no Rio de Janeiro e São Paulo, eu estava falando com você antes da entrevista, que aqui no Rio Grande do Sul, eu não percebo, por exemplo, assim, a tomada de atitude de pais preocupados com isso, sabe? Assim, vamos nos organizar e vamos ver se a gente consegue achar uma solução. E quando é promovida uma solução, como, por exemplo, dá um exemplo que é um exemplo que eu acho muito bonito da OAB, desenvolver essa questão de trabalhar com mediação, né? Que é uma via paralela à justiça, que pode dar uma solução para alguns casos, mas mesmo assim, o que eu questiono?
quando está havendo uma mediação para resolver um problema da convivência de um pai com um filho, com uma mãe com um filho, as pessoas que estão, os agentes envolvidos nessa situação ali, são técnicos do direito, sabe? Mas em nenhum momento eu percebo, assim, ó, a empatia de se colocar no lugar da criança. Eles estão ali resolvendo problemas técnicos entre os genitores. E eu já participei de uma mediação, né? E eu sempre, quando pedem para iniciar, quem quer fazer a primeira fala? Aí eu sempre peço para fazer a primeira fala e digo assim, se fosse, vamos supor que a criança em si, que é o centro das atenções desse problema, tivesse 15, 16, 17, 18 anos de idade, e ela estivesse assistindo o que fosse ser decidido aqui entre esses adultos técnicos e os genitores. Que pensamento ela teria sobre o que estão fazendo com o destino da vida dela, sabe? Então, assim, o que eu percebo, assim, que não existe, parece, assim, que eles esquecem que a situação principal é o futuro daquela criança, sabe? Outra coisa muito importante, como muita gente me fala, né? Não te preocupa, daqui a um tempo isso passa, isso vai ser resolvido. Só que esse tempo que o genitor, ou que o pai, ou que a mãe não está com o filho, passou, não acontece mais. As sequelas ficaram. Esse é o grande problema. Exatamente. Daí eu dei outro exemplo para a pessoa entender da seriedade da coisa. Eu dei outro exemplo para o mediador, eu disse assim, o filho ou a filha, normalmente a filha faz aniversário de 15 anos. Eu não sei se daqui a alguns anos isso vai existir ainda, mas vamos supor que exista. A comemoração dos 15 anos. Aí aquele cara lá que é contratado para fotografar a festa e fazer o vídeo, ele chega para a família e diz assim, ó, vamos fazer o albinho aquele videozinho desde o nascimento até chegar aos 15 anos. Aí, até uma determinada idade, vai faltar alguém naquelas fotos, sabe? Até uma determinada idade vai faltar alguém naquelas fotos. E aí, como é que fica isso na cabeça dessa criança, desse adolescente, entende? Poxa vida, eu não vivi parte da minha vida com o meu pai ou com a minha mãe, né? É como você falou, isso causa prejuízos seríssimos para a formação do ser humano. São seres humanos, você poderia até falar... Pela metade, na verdade é isso, pela metade. A gente sabe que a formação da personalidade da criança acontece principalmente na primeira infância, de 1 a 6 anos. E você falava da mediação e da justiça, né? Não raros os processos que duram mais que esse período. Então, a criança fica muito tempo afastada de um dos genitores, enquanto a justiça vai no seu próprio tempo, tomando uma medida que, na verdade, nunca é boa para ninguém. O que a gente precisa começar a trabalhar, na verdade, é que se um dos genitores precisa recorrer à justiça para ver o próprio filho, já está acontecendo alienação parental. E o problema das varas de família, não é? É que elas tomam emprestado o Código do Processo Civil para resolver o problema. E como é que se resolve o problema civil? Na verdade, você tem duas partes, um problema, e ali você tem uma disputa. Família é diferente. Quando você olha para a criança, você tem que entender que o interesse a ser defendido é da criança e não dos adultos, né? Porque os adultos, eles, em tese, têm mais condições de resolver problemas, enquanto a criança não. A criança está se desenvolvendo. Quando você dá um estresse de uma separação de alto litígio para uma criança, ela não sabe lidar com isso. A primeira coisa que ela faz é achar que a culpa é dela. Quase 100% das crianças tomam para si a responsabilidade da separação do casal. E não raras vezes elas tentam fazer de tudo para juntar os pais novamente. E ela não consegue. E ela fica lidando com isso aí e vai virando uma pessoa com alguns atrasos no desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores maneiras de resolver o conflito, né, resolver o problema de separação, olhando para a criança, seria a mediação. Onde você tem um mediador que vai dizer, olha, tudo bem, o que vocês querem? E ele vai tentar mediar aquele conflito ali para fazer um acordo. Não é? E, infelizmente, e principalmente, né, a gente está vendo
a sociedade mudar e as pessoas ficando cada vez mais egoístas, cada vez mais autocentradas, a gente tem hoje uma grande quantidade de adultos que não sabem lidar com os próprios problemas. A gente tem duas coisas primordiais que estão acontecendo numa separação. Você tem a conjugalidade que está acabando, mas você tem a parentalidade que continua. Você pode ter ex-mulher, pode ter ex-marido, pode ter o que for, mas ex-pai não tem, ex-mãe não tem. E aí começa aquelas coisas, né? Mas ele não é bom para o meu filho. Mas ela não é boa para meu filho. Só que, na verdade, se esqueceram que para poder gerar um filho, houve uma escolha, houve um momento de intimidade, e você tem que arcar com a consequência disso. O melhor pai e a melhor mãe para uma criança é o pai e a mãe dessa criança. E, infelizmente, hoje, a gente tem uma sociedade que, de certa forma, empodera, né? A palavra é essa, e é um empoderar muito ruim. Empodera pessoas a cometer esse ato de afastamento. Por exemplo, agora está acontecendo as Olimpíadas, tem um francês fazendo greve de fome, Vincent, não sei o que lá, há 19 dias, justamente pelo sequestro parental, que é comum no Japão. O Japão, ele geralmente tende a deixar o filho com o japonês, e se o outro genitor for estrangeiro, ele fica sem ver o filho. No caso, o Japão, ele acha que o filho tem que ser da mãe. Então, se a mãe não quiser que o pai veja o filho, o Japão acaba meio que endossando isso, sem considerar o transtorno que é para a criança. Esse é o grande problema. A gente tem aí, outro dia eu fiz uma pesquisa, a gente pode até falar disso daqui a pouco, né? Tem um grupo querendo revogar a Lei 2.318, que é a lei justamente que protege a criança da alienação parental. E muita gente diz, a alienação parental não é científico, não é científico. Eu, de curiosidade, fui botar o termo no site de pesquisa em ciência, e tem mais de 4 milhões de artigos publicados sobre alienação parental. Então, o conhecimento, ele existe. Ele existe. O grande problema é a gente entender a criança como sujeito de direito. Infelizmente, numa separação, a criança vira, a gente até fez uma campanha sobre isso, a criança vira mobília, né? Esse sofá é meu, aquele tapete é seu e o filho é meu. Mais ou menos isso que está acontecendo. E é isso que a gente tem que combater. Pois é. Aí, então, agora nós podemos entrar no assunto que também é muito importante, é o seguinte: vocês têm uma espécie de associação, né? Uma associação, e que se juntaram para batalhar para que não aconteça o fim dessa lei, né? A 12.318, né? E como é que está essa situação agora, neste momento? Assim? Na verdade, até para falar da associação, né? O pai, e aí, assim, não é uma questão sexista, tá? É porque, embora a gente tenha a guarda compartilhada como padrão desde 2014, segundo o IBGE em 2019, 70% das guardas ainda são unilaterais para as mães. Né? E mesmo assim, as 24,4% de guardas compartilhadas que existem no Brasil, muitas vezes não são guardas compartilhadas justas, ou como está escrito na lei. São guardas compartilhadas de papel que o pai vê o filho de 15 em 15 dias. Então, quem mais pode fazer alienação parental no Brasil são as mães que têm a guarda dos filhos. Então, normalmente, a maior parte dos parentes alienados das crianças são a família inteira paterna dela. Então, a associação, ela existe justamente para combater esse mal. Ela já existia antes desse projeto 6371. E a Anfipa é uma associação, mas a gente tem trabalhado muito próximo da ABCF, que é uma outra associação, tem 13 anos já. E tem outras associações. A gente tem o Observatório da Alienação Parental, tem o Observatório da Guarda Compartilhada. A gente tem várias associações no Brasil, e nesse momento, muitas delas trabalhando juntas, porque criaram um projeto de lei, o 6371, que dá uma justificativa. E aí eu convido a todos, isso é fácil de achar no Google, né? Coloca lá PL 6371 2019, e aí vai achar a tramitação, e você consegue pegar o inteiro teor da justificativa para revogar a lei. A justificativa para revogar a lei é a mesma, e essa é a quarta tentativa de revogarem a lei. É sempre a mesma,
que essa lei protege homens pedófilos, que essa lei tira o filho das mães, que essa lei é baseada no Richard Gardner, que é o psiquiatra que suicidou e era pedófilo e inventou a síndrome da alienação parental, que não é científica. E assim, a gente inclusive vai estar realizando nesse mês de agosto, que é o aniversário da lei, uma série de lives e fóruns e entrevistas e seminários, justamente para desmistificar isso. Bom, vou falar um pouquinho da lei para falar desse projeto. A nossa lei, a 12.318, ela é uma lei rápida, uma lei simples, e é uma lei inovadora, no sentido de que ela protege antes que aconteça as consequências danosas para as crianças. Se acontecerem as consequências, ela continua protegendo. Mas por que eu digo isso? Porque você vai lá no artigo 2º da lei e ela diz, olha, a alienação parental é tentar influenciar negativamente a criança em desenvolvimento. E os atos de alienação parental são, e aí ele começa a elencar, difamar o genitor, não dar acesso à escola, não dar acesso à informação de saúde, mudar, assim dizer, o endereço. A gente tem o Código Civil brasileiro, diz lá no artigo 1634, inciso 5º, que é poder familiar. A criança, para se mudar de um lugar para outro, precisa de autorização dos dois pais. Um não pode pegar a criança embora. Ah, Vinícius, então você quer dizer que o casal separa e a mãe não pode ir para outro estado? Pode. A mãe pode ir para onde ela quiser. Quem não pode ir é a criança. Por quê? Porque a criança tem lá a rede de apoio das duas famílias, tem lá a escola que ela está habituada, tem os amiguinhos da escola, tem a rotina dela. E porque a mulher decidiu botar a criança debaixo do braço e ir embora, ela tem esse direito? Não, ela não tem. Isso está no Código Civil. Mas, se uma pessoa pega a criança, aí pode ser homem ou mulher, põe debaixo do braço e carrega para outro estado, isso é um ato de alienação parental. E isso está sendo feito para afastar a criança do outro genitor. E aí a lei vai seguindo. No artigo 6º, ela dá medidas que o juiz pode tomar para tentar equilibrar essa relação. Então, as medidas são, claro, a declaração do ato, ele vai dizer assim, ó, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é um ato de alienação parental. E aí segue. O juiz pode advertir, vai chegar na hora, ó, isso aqui faz mal para a criança, não pode se repetir e tal, não sei o quê. O juiz pode estipular uma multa, olha, toda vez que isso acontecer, vai ser cobrado uma multa de tanto. E isso vai gradativamente aumentando, porque, na verdade, quando você faz a alienação parental, você está envenenando a criança. Não é? Então, assim, é mais ou menos... vamos dizer assim, um exemplo para ela seria esse. Alguém está dando veneno para a criança. Você fala, opa, peraí, isso é veneno, vai fazer mal para a criança. Aí dá veneno de novo. Aí você fala, não, peraí, se você der veneno de novo, eu vou te cobrar tanto. Né? Até que chega um ponto que se a pessoa continuar dando veneno, vai matar a criança. E nesse ponto, você tira a criança de perto desse genitor. Da mesma forma, se depois de tudo for tentado e a pessoa insistir em cometer alienação parental, pode chegar o momento de se inverter a guarda em favor daquele que foi afastado. E se ainda assim se ainda continuar a alienação parental, você pode até tirar o poder familiar daquele genitor que está alienando. Porque, na verdade, é isso, você está envenenando a criança. E aí, no sentido de proteger a criança, você afasta. Você pode rever isso mais para frente, enfim, a pessoa pode se tratar. Como eu disse, são pessoas que têm um determinado tipo de condição mental. Né? São pessoas predispostas a ter distúrbio de empatia. E aí, na verdade, a quem interessa revogar essa lei? A alienação parental é um abuso psicológico. A quem interessa revogar essa lei? É interessante revogar essa lei no sentido de que pessoas que cometem alienação parental hoje podem ser punidas. Sem a lei, elas vão poder ficar impunes. Então, basicamente, o que é a revogação da lei? Que é a revogação da lei para poder promover a alienação parental impunemente. E aí vem esse discurso. E aí, vamos lá. A lei pode favorecer um pedófilo de alguma forma? Aí eu pergunto a você, pedofilia é crime. Abuso sexual de criança é crime. Se for praticado com menor de 14 anos, tem agravante. Então aí você tem a justiça criminal, você tem o Código Penal, você tem a polícia, você tem toda uma série de estrutura de governo, estrutura pública para combater esse mal. A Lei 12.318 é uma lei que ordena os casos das varas de família. Lembrando
tomado emprestado do processo civil. Então, a vara de família não tem poder criminal, ninguém vai preso. Entende? Então, dizer que a alienação parental, que a lei da alienação protege pedófilo, é temerário. Aí continuam, né, dizendo, não, a origem da lei é o Richard Gardner, que criou a síndrome da alienação parental. Aí eu tenho, infelizmente, né, a gente está falando com várias pessoas no Brasil, e eu tenho usado esse exemplo já há algum tempo. Coco e cocô são duas coisas completamente diferentes. E na hora de escrever, a diferença é só um acentozinho circunflexo. Então, alienação parental é uma coisa. O ato de alienação parental é a ação que promove a alienação parental, que é esse afastamento. E a síndrome da alienação parental, que foi descrita pelo Richard Gardner, é outra coisa. Síndrome é uma consequência da alienação parental. E a gente nem precisa falar muito, porque a lei é muito clara. A lei, ela declara os atos de alienação parental. Ela não fala nada de síndrome da alienação parental. Então, veja que é uma construção muito rasa, muito tendenciosa, para poder proteger justamente abusadores psicológicos de criança. E, então, as nossas associações, né, tanto a Anfipa quanto a BCF, a gente tem trabalhado, a gente foi a Brasília, falou com deputados, estamos falando ainda, esse grupo, na verdade, essas 41 deputadas, isso aí também para lembrar a importância do voto. São 41 deputadas que ouviram uma parte pequena da população, das pessoas que perderam a guarda dos filhos, e que, inclusive, mentem descaradamente, mentem dizendo, basta numa petição inicial dizer que tem alienação parental que o juiz inverte a guarda. O juiz seria extremamente leviano se por uma denúncia ele invertesse a guarda. Não é, na verdade, existem laudos psicológicos, laudos, na verdade, psicossociais, né? Tem assistente social também avaliando aquilo. Eles veem se tem usado. Então, é tudo de uma leviandade tão grande, mas que, infelizmente, no nosso contexto político de hoje, estão dando ouvido a essas pessoas. Na verdade, o nosso contexto político é terrível. A primeira tentativa de revogação foi a CPI dos maus tratos. E aí vocês devem lembrar do senador Magno Malta. Ele citou no processo, na CPI, o caso de um cobrador de ônibus de Brasília. É só dar um Google. Assim, é outra coisa que eu digo. As coisas são muito fáceis de acharem hoje em dia. Dá um Google. Bota lá CPI dos maus tratos, Magno Malta, cobrador de ônibus. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é alguma coisa Lira. Ele foi acusado de abusar sexualmente das 2 filhas. Ele foi afastado das filhas. Ele foi preso por 9 meses. Sofreu tortura dentro do presídio, choque elétrico. Ele está perdendo a visão de um olho. Hoje, ele foi inocentado, tá? Depois de 9 anos. Hoje, ele recebe pensão do Estado, porque o Estado fez tudo isso com ele e ele era inocente. Só que o Estado agiu com rigor, por quê? Porque no dia de tomarem o depoimento dele, chamaram o Magno Malta e o Magno Malta levou repórter para o interrogatório. Aí pronto, foi para a mídia e tal. Na verdade, ele foi condenado antes do processo concluir. E o problema desse caso específico é que a mãe também fez alguma coisa, não lembro, ela foi afastada das filhas, as filhas foram para um abrigo, e no abrigo disseram, não, meu pai é inocente. Então veja o estrago que isso fez na família, na vida dessas 2 meninas. E com base nisso, Magno Malta botou lá, resultado da CPI dos maus tratos, revogue-se a lei da alienação parental porque os pais abusam dos filhos. Ele não se retratou até hoje. Isso deu origem a um PL no Senado, 498/2018. Mesma coisa, disseram a mesma coisa. Bom, a senadora Leila Barros fez 3 audiências públicas. Essas 3 audiências públicas estão disponíveis no Google para quem quiser ver. E se você olhar essa audiência pública, você vai ver quem é favorável à revogação da lei e quem defende a lei. De um lado, você vai ver pessoa rancorosa, brigando, sem estrutura, sem dados, sem embasamento científico. De outro, você vai ver profissionais que trabalham na área, que pesquisam, que estudam, que têm propriedade para dizer que a lei deve continuar, porque a lei é muito benéfica para a sociedade. Resultado, a Leila Barros, ela concluiu na Comissão de Direitos Humanos que a lei deve ser mantida. E ela está tramitando no Senado ainda. O mesmo grupo, que não aguentou perder de novo, entrou com uma ação direta de constitucionalidade do Supremo,
Aí a alegação agora é: essa lei não é constitucional. Só que a lei seguiu todo o trâmite normal para ser aprovada. E aí também não terminou essa ADI, mas o parecer é favorável para a manutenção da lei. E ainda tem um detalhe: o grupo que entrou com essa ação é a Associação de Advogados para Igualdade de Gênero. Já começa errado por aí. Vamos lá. Igualdade de gênero é o quê? É a mulher poder ser mãe e o pai poder ser pai, e ambos compartilharem a vida dos filhos e dividirem da forma mais igualitária possível o trabalho, o cuidado, o carinho, as tarefas domésticas. Isso é igualdade, né? O que essas advogadas queriam era justamente que revogasse essa lei para que os filhos ficassem só com a mãe. Bom, em todo caso, essa associação ela não é feita por advogados, ela não representa a classe de advogados. O próprio PGR, eu não sei se foi agora o Augusto Aras, mas o próprio PGR, ele diz: não, isso aí não é uma associação de classe, e morreu. O processo está lá também tramitando, mas com parecer favorável à manutenção da lei. Aí agora vieram com esse PL 6371 pedindo a revogação da lei com base nas mesmas coisas. Só que a gente tem um momento de pandemia aí, né? No momento de pandemia, a gente está preocupado com vacina, com trabalho, com renda, como é que a gente vai voltar a funcionar o país. E é nesse contexto que tentaram empurrar esse PL para tramitar com urgência, ser aprovado de qualquer forma, sem uma devida discussão em sociedade. Então, é esse o nível de política que a gente está tendo no Brasil. Entende? São deputadas que estão tentando se aproveitar desse momento que as pessoas estão pensando em outras coisas para revogar uma lei que já sofreu outras tentativas de revogação e permaneceu. Então, é isso que a gente está vivendo. É uma situação complicadíssima, né? Na verdade, sabe que agora saindo um pouquinho do texto para ficar um pouco mais amplo, quando nós apesar dessa polarização que existe no Brasil, que é uma polarização que não ajuda, né? Do jeito que ela está sendo feita, aconteceu um fenômeno interessante no Brasil. Das últimas eleições para cá, os brasileiros têm começado a participar mais, né, da vida política. E isso, na minha opinião pessoal, me deu uma esperança de que teríamos uma renovação no Congresso e que essa renovação no Congresso poderia proporcionar um melhor entendimento das coisas da vida dos brasileiros, né? Mas percebe-se que não só nesse nosso assunto aqui específico, mas nos outros também, a gente vive momentos assombrosos, né? Eu digo muito, e tenho dito recentemente, cada vez mais vezes, que a gente precisa realmente honrar o voto que a gente tem. Bom, eu estou com meus 40 anos aqui, e nesse tempo eu já presenciei ainda o voto em papel, e aqui quase se elegeu o macaco Tião. Era um macaco que tinha no zoológico do Rio de Janeiro. E vou te falar que ele quase foi eleito. A gente teve o Tiririca, né? Vota no Tiririca, porque pior não fica. E a gente tem que começar a parar com essa coisa. O brasileiro tem vocação para fazer meme, para fazer piada de si mesmo, mas tem que começar a entender que o que coloca na urna não é a mesma coisa que coloca no pinico. Não dá para ser assim. Então, o que eu estou mostrando também com essa tramitação é que as pessoas que estão lá estão decidindo a nossa vida. E estão decidindo, pior ainda, a vida dos nossos filhos. E, na verdade, se esse projeto de lei, esse 6371, tiver êxito, a gente perde uma ferramenta, na verdade, para promover a igualdade parental, a igualdade de gênero na criação da criança. Então, veja, se por um lado a gente tem uma sociedade, né, que grita aí, bate no peito, a gente precisa de direitos iguais, a gente está aí tentando toda uma série de medidas para, em teoria, igualar a diferença que existe entre homem e mulher, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem aí, acabou de ser sancionado a lei que protege a mulher do abuso psicológico e tal. E aí, por outro lado, é como se quisesse impor à mulher aquele papel da mãe cuidadora, aquele papel da mãe exclusiva, né? Acho que quando há um divórcio, e a gente tem muito estudo fora do Brasil, principalmente no Brasil, eu não sei por que existe esse atraso na pesquisa, mas mostrando que a guarda compartilhada equilibrada, como está na nossa lei, 50% para cada genitor, é o melhor modelo para a saúde mental da mulher, inclusive, porque a mulher ela consegue, né,
50% do tempo para ela cuidar da vida dela, aí é trabalho, relacionamento, estética, beleza, pesquisa, o que ela quiser fazer. E aí, quando ela tiver com o filho, ela tem mais disponibilidade para estar com o filho. Da mesma forma, o pai consegue estar dando atenção ao filho e também, por outro lado, cuidando da própria vida. É o melhor arranjo no mundo inteiro. E aqui no Brasil as pessoas questionam, né? Ah, mas por que a criança não consegue estar nas duas casas? Bom, a criança ela tem que ser entendida como uma criança, não como um mini adulto. Quanto mais velho a gente é, mais resistente a gente é à mudança. Mas, em compensação, quanto mais novo a gente tira as mudanças de letra. As crianças, elas não têm o menor problema em ter duas residências. Aliás, a gente tem várias pessoas que têm 2, 3 ou mais residências ainda. A gente tem pessoas ali com um apartamento funcional numa cidade e aí volta para passar o final de semana com a família. Muitas vezes acontece isso. A gente tem aquelas famílias que têm a casa onde vivem, mas tem a casa de praia, a casa de campo. Então, assim, é de uma leviandade também muito grande dizer que a criança ela precisa de um lar de referência, a criança precisa de pai e mãe. A criança precisa saber que quando ela tem uma determinada atitude, ela vai olhar para cima e vai ver que essa atitude vem de algum lugar. Ela pertence a um sistema, né? E quando você começa a cortar essas coisas da criança, você vai deixando lacunas. É como se a criança quisesse se olhar e não se enxergasse. E isso mexe muito com a formação dessa criança, a ponto de ser, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, um problema de saúde pública. Porque aí você tem, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2018, antes da pandemia, o Brasil já tinha 30 milhões de brasileiros com ansiedade e depressão. O Brasil, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo maior consumidor de Rivotril do mundo. E aí, se a gente, de repente, perde essa lei, e se a gente, de repente, por algum motivo, começa a permitir que essas crianças cresçam, né, órfãs de pais vivos, como a gente pode chamar, a gente tem uma população cada vez maior com problemas mentais, e isso tem um peso para o Estado. A pessoa não produz, a pessoa não consegue ser autossuficiente, ser independente, autônoma, e aí fica dependendo de um auxílio emergencial, de uma tutela do Estado. Isso é pior para todo mundo. Isso é complicado para o Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os maus-tratos infantis são responsáveis por atraso econômico e social nos países. Eles dizem lá, tem 7 pontos para você poder atuar no país e resolver os problemas. E a gente aqui está andando na contramão para agradar meia dúzia de pessoas que perderam a guarda porque fizeram muita coisa para poder perder a guarda. Porque eu posso dizer para vocês, aqui no Rio a gente tem a Glícia Brasil, fala isso. A Glícia Brasil é uma psicóloga, trabalha em mais de 10 varas de família. A Ângela Gimenez, uma juíza do Mato Grosso, fala isso. Patrícia Pimentel, promotora do Rio de Janeiro. A gente tem diversas pessoas que trabalham na justiça dizendo isso é um mito, não existe essa inversão de guarda automática, nem para um lado nem para o outro. Né? E ainda se escuta esse tipo de discurso para poder legitimar a revogação de uma lei que consiste na perda do direito da criança. Então, por isso é importante essa conversa aqui, né? Para que a gente possa trazer mais pessoas para essa discussão. Nesse momento, por exemplo, também está no ar uma enquete da Câmara dos Deputados do PL 6371. É só dar um Google, enquete PL 6371, 2019, né? E, assim, os projetos de lei também é sempre 6.371. E lá ele pergunta se você concorda totalmente ou discorda totalmente com o projeto. E todo mundo tem direito de votar lá. Eu, por exemplo, discordo totalmente. Eu acho que até se o projeto trouxesse alguma falha da lei, acho que devia ser melhorada, devia ser alterada, mas você revogar uma lei, assim, perder direito, a gente não está mais em tempo de perder direito, de retroceder, enquanto sociedade. Vinícius, perfeito. Olha, quero te agradecer demais. Nós teríamos que teríamos mais que agradecer, mas eu acho que foste perfeito
tenho certeza que vai contribuir bastante para ter essa possibilidade de conhecer o trabalho de vocês. Depois eu vou te pedir para te mandar para mim todos os dados, todas as informações possíveis relacionadas ao trabalho que vocês estão fazendo, né? Quem vocês são, para que a gente possa ter acesso e acompanhar, né? Eu pesquisei muito para poder chegar em vocês, né? Procurei muito vocês na internet ali e achei. E aí fui perguntando para as pessoas quem se disponibilizaria a poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado. Eu sei que tem muita gente que não gosta de se expor, né? E é um assunto realmente de muita importância e delicado. E eu queria te agradecer imensamente, mas imensamente mesmo, a tua disponibilidade de tempo e a didática com que tu explicou assuntos que às vezes chegam com dificuldade para as pessoas. As pessoas não conseguem entender isso. Às vezes tem pais, como eu conheço alguns, né, que estão sofrendo uma barbaridade que não tem acesso a informação. Então, ele viesse agora aqui num momento, olha, um momento muito importante para nós aqui. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir a nossa entrevista vão ganhar bastante com isso. E a gente fica aqui na torcida e também se candidata a colaborar, não sei de que maneira, porque eu estou muito leigo nesse assunto, mas a gente se candidata a colaborar com vocês no que for possível para que essa lei seja mantida, né, e para que os direitos da criança sejam respeitados, né, acima de qualquer coisa. Então, eu agradeço novamente, né? A Anfipa tem a página dela, eu não lembro se é .com.br ou .org.br, porque tem as duas e a gente está em processo de mudança. Mas a gente tem páginas irmãs também, a BCF é uma associação irmã, a gente tem a campanha que está no ar agora, chama A Lei Fica, tem um perfil de Instagram específico da Lei Fica com o nosso material, mas também tem outras páginas parceiras, que é o Diário de um Alienado, acho que esse deve conhecer, Alienação Parental Brasil, a gente tem Pai é Pai, Pai em Camisa de Força, então a gente tem, na verdade, vários grupos tentando trazer pessoas para essa discussão, né, que é muito importante e a gente está precisando de muita ajuda nesse momento, porque esse momento particular da pandemia e esse PL tramitando está sendo tenso para a gente. Mas a gente vai conseguir superar, já superamos 3 outras, né? Agora a gente vai conseguir de novo. Vinícius, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. E saiba que tu deste uma contribuição muito grande aqui para nós aqui também do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos divulgar o máximo que puder essa nossa entrevista aqui. Nós vamos enviar essas entrevistas para as pessoas para que elas possam entender esse processo todo, saber que a criança tem o seu direito de viver com as duas famílias, né? E que isso deve ser respeitado. Te agradeço imensamente, tá bom? Obrigado, então. Valeu, um grande abraço, viu? Um abraço, tchau, tchau.